Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Thiago Serafim, o host e o rosto desse canal falando aqui. E comprometido, hoje eu vou falar para vocês como foi a minha preparação para a minha primeira meia maratona. Meus primeiros 21 quilômetros e 97 metros. Bom, antes de tudo, eu queria dizer que não foi fácil, que não é fácil, mas é possível, desde que haja um bom planejamento e que haja uma boa periodização adequada. Fica até o final do vídeo que eu vou inclusive dar dicas e sugestões para você que quer fazer a sua primeira meia maratona. Bom, deixa primeiro eu contextualizar para vocês o que me levou a fazer minha primeira meia maratona. Primeiro que a gente vive uma época que é comum a corrida, né? A corrida parece que vive um verdadeiro boom. Eu não gosto de usar esse termo, eu não gosto de falar que a corrida está no hype, porque a corrida já existe há bastante tempo. Mas talvez nossas bolhas estejam correndo mais. Esse é um esporte que eu costumo dizer que é o esporte mais democrático do mundo, mas que tem atravessado um pouco as classes sociais. E a corrida para mim nunca foi algo muito fácil. Eu vim de um esporte no período de base, período de infância, de adolescência, que tinha muitos sprints, que é o futebol, ou seja, corrida em alta velocidade. De 20, 25, às vezes 30 km por hora. Só que a corrida contínua, ela é completamente diferente em seus estímulos. Eu posso ser o indivíduo mais condicionado possível dentro do futebol, dentro das minhas atividades intermitentes, mas para aquela repetição, para aquele movimento repetitivo o tempo todo, uma hora e meia correndo, é completamente diferente. E para mim, sempre foi chato, sempre foi monótono. Eu comecei a corrida algum tempo atrás justamente para me desafiar, para fazer um pouquinho daquilo que eu chamo de treinamento mental. E aos poucos, isso começou a ficar gostoso, isso começou a ficar bom, ficou prazeroso. Só que, claro, existe uma diferença e uma linha tênue entre algo prazeroso que você faz por hobby e algo que você faz por obrigação. E foi isso que se tornou um pouquinho a corrida e a minha meia maratona no dia 24 de novembro. Então a primeira coisa que você precisa entender nesse vídeo é que eu não fiz uma meia maratona do nada. Eu já tenho um laço que vem desde a minha infância do esporte de alto rendimento. Eu já pratico corrida há algum tempo, com distâncias de 5, de 10 quilômetros, e já vinha correndo distâncias um pouco maiores também. Então se você está vendo esse vídeo, não corre nem 5 quilômetros e quer fazer uma meia maratona daqui 3, 4 meses, calma, segura um pouquinho, vai passo a passo de maneira mais consciente. Agora deixa eu falar para vocês como foi um pouquinho desse meu planejamento. Para quem me acompanha nas minhas redes sociais, eu deixei claro que eu iria fazer uma meia maratona a partir de 4 meses antes da meia maratona. 16 semanas antes da meia maratona, eu falei que começaria a minha fase mais específica. E é um período longo quando a gente vê a média de 12 semanas. Só que como eu falei para vocês, já tem uma boa base relacionada ao treinamento aeróbio e treinamento de força também. Isso me auxiliou muito para manter minha massa muscular, que porventura perdi um pouco durante o período mais específico, para que conseguisse evoluir nos treinamentos e prevenir minhas lesões. Então, dentro de uma periodização de corrida, o que é importante a gente ter em mente? Qual a data da corrida que eu quero fazer? Quanto tempo eu tenho até lá? São meses? São semanas? Eu vou conseguir fazer um treinamento de base para entrar na fase mais específica, mais preparado e com a menor chance de lesão? Porque o volume vai lá para cima. E será que eu vou ter força para aguentar esse volume? Será que eu vou ter resistência? Será que eu vou conseguir recuperar o suficiente para que eu consiga prevenir lesões? Isso é algo importante e o planejamento ele é fundamental quando a gente pensa em prevenção e performance no esporte. Eu vou confessar para vocês que essa fase mais específica da corrida, onde meu volume foi lá em cima, e quando eu falo lá em cima, eu falo nas semanas que antecedem a prova, no período mais específico do treinamento, onde eu corri em torno de 50, 54, 57 km na semana, foi o meu pico de volume, foi cansativo. Foi difícil e muitas vezes eu pensei em não ir, mas não tinha jeito. Eu precisava cumprir aquele volume semanal para que eu conseguisse evoluir nos meus treinos e de fato criar um lastro para chegar no dia 24 de novembro. Então a primeira coisa que eu senti quando entrei nessas 16 semanas foi o volume de treino. Eu vinha correndo volumes muito menores e eu tive que aumentar um dia do meu treinamento. Quando eu estou em período de base, quando eu estou em stand-by de provas de corrida, não sou um atleta de corrida, mas quando eu estou em período de stand-by, correndo para manter o condicionamento e correndo para manter uma boa base do condicionamento para a corrida, eu costumo correr 3 vezes na semana. Por vezes, ainda, em outros períodos, eu corria 2 vezes na semana. Só que para conseguir cumprir a agenda de treinamentos, um volume
precisei começar a aumentar um dia na semana. Então, praticamente durante todas essas 16 semanas, quase todas, né, salvo algumas onde o volume estava um pouco mais baixo, em semanas recuperativas, eu corri 4 vezes na semana. Algo que foi difícil para mim foi durante a semana aumentar muito o volume de rodagem, onde eu precisava rodar, precisava acumular volume, então correr 15, 16 semanas em dias úteis da semana era algo difícil e algo que eu nunca tinha feito. Ou seja, eu precisei encaixar ali 2 horas para me preparar para treinar, para sair do treino, tomar banho, voltar para o trabalho durante a minha agenda. Isso foi algo difícil no início, mas depois eu fui me adaptando. E claro que houveram dias de chuva, dias de frio, dias que eu precisei acordar ainda mais cedo do que eu já acordo para conseguir cumprir a minha planilha. E esse é o legal de uma periodização. Você tem um objetivo, você tem um motivo para fazer aquilo, que pode ser um motivo extrínseco como uma prova, mas vai ser um motivo para você de fato cumprir o seu planejamento, para você não falhar consigo mesmo. E durante os meus treinos mais longos, que geralmente eram nos finais de semana, o máximo que eu corri foi 20 km. Então eu fiz alguns treinos de 14, de 15, 16 e fui aumentando periodicamente a cada semana, atingindo 18 km e depois 20 km. Esse volume de 20 km de treino longo foi atingido 2 semanas da data da prova. Depois disso, houve uma redução no volume, em torno de 50%, e houve uma redução também na intensidade, mas ainda mantive uma intensidade moderada para alta em alguns treinos. Algo importante e algo que eu ainda não tinha feito pensando na corrida foi acompanhamento nutricional. Já deixo inclusive minha recomendação aqui da Vitória, que foi uma excelente profissional comigo nesse período, e já adianto que não tem nenhum jabá diante desse comentário, só realmente gostei bastante do resultado, não só na questão da performance, mas também no aspecto físico. Eu iniciei essa fase um pouco mais específica com 82 quilos e cheguei para a prova com 76 quilos. Perdi bastante coisa e bastante desses aspectos foram relacionados a percentual de gordura. Então eu consegui manter bem a parte muscular. Além disso, a gente conseguiu ajustar bastante alimentação pré-prova, alimentação pré-treino, alimentação pós-treino, alimentação durante todo o período do dia, alimentação intra-treino, recuperação, eletrólitos, tudo o que eu precisava para chegar na data da prova na melhor performance possível. Assim como meus treinamentos, que fui eu mesmo que fiz através da minha consultoria online. Eu vinha fazendo treinamentos com cargas maiores no período de base, isso foi mudando um pouco para treinamentos mais pliométricos, para treinamentos de estabilização, nessa fase mais específica. Porque uma grande dificuldade é conseguir alinhar o treinamento de força com o treinamento de corrida. Eu não posso deixar que o meu treinamento de força prejudique o meu treinamento de corrida, prejudique o meu treinamento intervalado, prejudique o meu treinamento fartlek, prejudique, me deixe muito fadigado quando eu for fazer um treino importante de corrida. Isso eu consegui ajustar muito bem através da movimento. Bom, e é claro que nem tudo são flores. Durante essa fase eu tive algumas dificuldades e aprendi algumas coisas para eu levar para a vida, para levar também para outras oportunidades dentro do esporte. Acho que o principal aprendizado foi gerenciar a rotina com os treinos. Treinar em volume alto já não é muito fácil. E eu não gosto de me colocar nessa posição, mas eu faço bastante coisa. Tenho empresa, atendo pacientes, tenho atletas de consultoria, faço doutorado, além, é claro, da minha vida pessoal, que eu preciso administrar também. Então são muitas coisas para a gente gerenciar em uma agenda semanal, ainda encaixando os treinamentos de corrida, somado aos outros treinamentos que eu já vinha fazendo. Então a gestão do tempo, ela se tornou muito importante nesse período. É o principal aprendizado que eu tiro disso para o restante da minha vida. Um outro aprendizado que eu retiro desse período é a motivação. Eu vejo muita gente falando de disciplina é importante, motivação não importa. Esqueça isso. Não existe disciplina sem motivação. Fui colocado à prova quando eu coloquei justamente a data que eu precisava correr 21 km. Precisava treinar todos os treinos planejados para chegar naquele período na minha melhor performance, na minha menor chance de lesão. Então havia mais um motivo para que eu treinasse naqueles dias mais chuvosos, nos dias mais frios, para que eu acordasse um pouco mais cedo, para que eu fosse treinar mesmo cansado, para que depois do trabalho eu fosse correr mesmo cansado. Isso faz parte, e isso é ainda mais forte quando você tem um motivo para isso. É claro que eu tinha um motivo intrínseco que eu queria me desafiar, mas eu tinha também um motivo extrínseco que era a data da prova. E um outro aprendizado, algo que eu já tinha um pouco relacionado a isso devido ao futebol, é administrar, é ter a gestão do próprio corpo. O que eu digo com isso? Como eu falei, nem tudo são flores, nem tudo foi flores durante o período.
Houveram dias que eu estava mais cansado, houveram dias que eu precisava dormir um pouco mais, houveram dias que a minha musculatura não aguentava mais correr, mas eu precisava correr. E aí vinham os treinos leves, os treinos recuperativos, os treinos regenerativos, aqueles trabalhos que são importantes também, mas que às vezes são negligenciados. Você precisa ter em mente que se você vai correr 21 km, o seu treinamento semanal geralmente vai ser composto de 80% por treinamentos mais leves, treinamentos que não são intensos. Mas não são eles que vão fazer a diferença no seu condicionamento. São os treinos fast leg, são os treinos intervalados. E por que você treina leve então? Justamente porque vão haver períodos que você não vai conseguir treinar pesado. E esses treinos vão ser importantes para você. E tem um ensinamento que eu percebi nessa preparação, que é tenha pessoas que agreguem a você e tenha pessoas que ajudem no seu processo. A minha namorada, a Sara, foi muito importante em alguns aspectos, auxiliando em alimentação, auxiliando na minha recuperação, ela é minha físio também, e com certeza me esperando na parte final do trajeto, depois que eu cruzei a linha de chegada. Eu fiz a meia maratona em 1h37, confesso para vocês que não foram fáceis correr aqueles 21 km, que parecia fácil até o quilômetro 15, vou fazer um vídeo sobre isso, mas quando eu cruzei a linha de chegada, quando eu a vi, na verdade quando ela me viu, porque ela me achou primeiro, foi um momento bem marcante para mim. Eu agradeço de tê-la comigo e ter as pessoas que me apoiaram em volta disso. Então tenha pessoas ao seu redor que facilitem o seu processo. A minha principal dica a partir desse vídeo é tenha um planejamento. Planejamento de gestão de tempo, planejamento do seu treino, seja o treino específico para a corrida, seja o seu treino de fortalecimento. Quando eu falo de fortalecimento, não estou falando só para você fazer leg press, agachamento, fazer a fundo, não. O fortalecimento para a corrida ele vai muito além disso e vai envolver variáveis diferentes para cada fase do seu treinamento. É assim que funciona uma periodização. Inclusive, já deixo aqui o arroba da Movement, é a minha consultoria de prevenção de lesões, para você que busca uma corrida mais segura, para você que busca começar alguma atividade, para você que busca ter uma melhor performance com a maior segurança possível dentro do seu esporte. Não só a corrida, mas outros esportes também. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo, agradeço imensamente você que torceu por mim lá nas redes sociais, você que me apoiou e apoio muito você que quer começar a correr, quer começar alguma atividade, quer começar algum exercício físico de maneira mais regular. Eu espero que você se saia bem nesse seu objetivo. No próximo vídeo, eu vou deixar para vocês os detalhes de como foi o dia da prova. Eu fiz um vlog na semana pré-prova, mas vou falar aqui dos detalhes como foi correr esses 21 km e 97 metros.